E vamos lá, né? Então, só reiterando o que eu estava comentando com vocês, né? Hoje nós estamos avançando no nosso cronograma 27/8, referente à unidade 2, a gente tem um assunto teoria celular e origem da vida, tá? É um assunto, como na aula passada, que ele tem um teor mais, vamos dizer, básico, né? Ou seja, das ciências básicas, mas lógico, à medida do momento que a gente for avançando no conteúdo, eu vou trazer algumas pegadas mais profissionais, mais clínicas, né? Ou seja, que a gente possa trazer para a nossa realidade de ciências da saúde algum conhecimento, né, que é utilizado através dessa abordagem que a gente vai ter hoje, tá? Então, tudo que for trabalhado aqui tem uma linha de raciocínio, tá? E entender, compreender como é que surgiram células, como é que surgiram os seres vivos e trazer algumas evidências, né? Alguns achados, algumas questões que possam fazer a gente entender a questão mais profissional, como eu disse, clínica, atual, coisas do dia a dia, como fazer um exame, enfim, saber por que uma bactéria ela causa doença, por que são utilizados antibióticos, por que eles são mais tóxicos para elas do que para nós. A gente consegue ver, então, com essa questão, né, dessa linha de raciocínio que vai culminar, ou seja, nos seres procariontes e eucariontes, tá bom? Então, a gente tem aqui, né, para a nossa aula, dois objetivos. Tá? O objetivo que é reconhecer as teorias evolutivas sobre o surgimento dos organismos unipluricelulares. Tá? Então, nós, seres humanos, somos representantes dessa classificação de seres pluricelulares, ao passo que qualquer sistema de órgãos que nós formos detalhar aqui, né, de forma também muito ampla, o sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema nervoso, nós vamos chegar numa unidade constitutiva, numa unidade, melhor dizendo, morfofuncional, que é a célula que em conjunto formam os tecidos. Então, nós temos essa característica, uma pluricelularidade, somos pluricelulares. Ao passo que o exemplo que foi falado anteriormente, né, de ser também vivo, que são as bactérias, elas são unicelulares, né, ou seja, um ser é uma célula, ao passo que nós temos diversas células e somos um ser também, tá? E descrever as diferenças entre essas células procarióticas e eucarióticas, tá? Então, nós já tivemos o nosso momento da aula, que foi a abertura, né, com a apresentação do tema e os objetivos de aprendizagem. Vamos para a exposição e ter alguns breaks de dúvidas, tá? E depois, lá no final, a gente retoma esses objetivos de aprendizagem, com aquelas transformações, né? Ou seja, dos objetivos em perguntas, tá? Muito bem. Ainda reiterando da forma que a gente está abordando essas aulas, tá? A gente vai sempre utilizar como referência o material que é da própria unidade, né? Então, eu poderia trazer aqui slides diferentes? Poderia, mas eu optei por trabalhar o mesmo material para não ter nenhum problema, né? Nenhum problema, assim, do tipo, eu não lembro de ter lido isso, aquele material que ele falou é diferente, será que o que não está no material do EAD que ele falou na aula lá, ou seja, vai cair na prova? Será que é daqueles professores que, tipo, que o que ele fala extra é o que cai na prova? Não, né? Vamos tirar essa ideia, tá? E focar que tudo que está sendo trabalhado para vocês está referente, então, ao material. O que é o material? Lá a unidade 2, no caso, né? A gente tem texto, tem vídeos, né? Tem o exercício lá no final, tem o reflita, enfim, temos que explorar aquele material, né? Enfim, que a gente traz aqui algumas informações e é o que vai ser trabalhado ao longo da unidade, do semestre, e é o que vai cair na prova. É o que vocês vão precisar saber, então, tá? Nada vai ser, assim, tipo, tão extra, né? A não ser os exemplos, né? Os exemplos que eu vou dando, assim, para vocês observarem o quanto esses conteúdos, eles têm alguma relevância, né? Para a nossa construção profissional. Então, a gente sempre vai ter essa pegada, vamos dizer, eu vou sempre direcionar a aula um pouco para isso também. Muito bem. Antes de mais nada, tá? Vamos ver essa pergunta aqui, como a vida começou, né? Do tipo, como é que surgiu a vida aqui nesse planeta, né? Nesse ponto azul aqui no universo, né? Ou seja, surgiu então vida. Que existiram hipóteses então para o surgimento de vida no planeta Terra, tá? Hipótese, ela pode ser refutada, ela pode ser acreditada, desacreditada, mas elas existiram, né? E muitas delas registradas, né? Uma delas que, enfim, né, que respondem essa
pergunta como a vida começou, seria a teoria do criacionismo, né? Então, a gente tem na teoria do criacionismo vamos dizer, a intervenção de um ser divino que propiciou, então, a vida na Terra, né? Ou seja, que a vida que não, a Terra que não tinha vida, né, passou a ter vida, então, em função dessa intervenção, né, desse ser divino, vamos pensar assim. É uma hipótese, é uma teoria, né, que é defendida, ou seja, né, e difundida ainda, né, inclusive. Mas, além dessa teoria, a gente tem mais outras, né? Por exemplo, uma que defende que a origem da vida na Terra, ela é alienígena, né? Ai, Nicolas, parece que tu está falando de coisa de ficção científica, mas não, gente, isso aí é uma hipótese também, né? É uma teoria que ela já é, vamos dizer, pensada, filosofada, defendida desde a época da Grécia Antiga, né? Quando nós tínhamos lá a figura de um filósofo que se chamava Anaxágoras, né? E o Anaxágoras pensava, a vida na Terra, ela se originou, né, de meteoritos. Meteoritos que traziam sementes de vida cósmica, né? Que vinham de outros planetas, de outras, né, dimensões. Obviamente, por muitíssimos anos foi refutada essa possibilidade, até que em 1830, mais ou menos, alguns pesquisadores acharam meteoritos com vestígios de matéria orgânica. Então, eles reavivaram essa hipótese novamente, né, que o Anaxágoras defendia lá na Grécia Antiga, né, de que provavelmente, né, nós tínhamos a origem da vida na Terra através de sementes de vida cósmica, como ele falava, né? Então era possível porque apareceu um meteorito aqui com matéria orgânica, tá? Então foi uma possibilidade. Mas existem outras, né? Eu estou trazendo aqui, no caso, exemplo de três, e essa última é que a gente vai, então, trabalhar e que nós vamos desenrolar todo o nosso conteúdo. Que é que está descrito em todos os livros, né? Inclusive, o livro que eu indico para vocês darem uma olhada aqui, no caso aqui é o Junqueira e Carneiro, que vai aparecer lá na nossa bibliografia recomendada no nosso plano de ensino, que é a teoria defendida por Oparinho Haldane, né? Lá em 1920, né, eles defenderam, então, que a vida se originou na Terra através de condições climáticas, né? Ou seja, a formação, então, de compostos orgânicos simples, através, então, de tempestades, de radiações solares. Esse é o assunto, então, do nosso próximo slide, tá? Então, essa é o que é mais, digamos, é o que trouxe, então, muita verdade, né? Ou seja, das hipóteses, muitas não dúvidas, vamos dizer assim, a respeito da origem da vida na Terra, o que é defendido nos livros, então, né, de ensino. Muito bem. Dessas três possibilidades, né? Ou seja, como a vida começou, né? Então, a gente tem lá, no caso, né, o criacionismo, que é uma delas. Nós temos também a panspermia cósmica, né, que foi defendida pelo filósofo Anaxágoras, lá na Grécia Antiga, e depois foi retomada por volta de 1830 com o achado, né? Esse achado foi, então, um meteorito com matéria orgânica. E essa terceira, né, que é o que a gente vai desenrolar, né, depois, quanto à explicação do conteúdo, seria a questão, então, né, da brilhante descreveram, então, dessas condições, as possibilidades, e que depois foi, inclusive, replicada, né, a ideia deles em laboratório, como a gente vai ver também. Muito bem. Saindo dessa questão de como a vida começou, né, isso a gente vai ao encontro do conteúdo que está lá no nosso material também, vamos agora explorar essa imagem aqui, tá? Nessa imagem, a gente observa aqui o que nos representaria, né, um microscópio. Só que se a gente for pensar no que a gente conhece, viu na televisão, na internet, trabalha na aula prática, o microscópio que a gente usa hoje, o microscópio óptico, é muito diferente desse aqui. Inclusive, o poder de resolução, ou seja, quando eu dou um zoom com esse microscópio, vocês veem que 270 vezes, tudo bem, é uma resolução interessante, só que a gente consegue maiores detalhes hoje com o que a gente tem de mais moderno, né? De tecnologia mais avançada, vamos dizer assim. Claro, gente, eu estou falando do século XVII. No século XVII, isso aqui era uma tecnologia bem avançada para a época. Então, o poder de resolução, nesse caso aqui, era o que a gente conseguia, né? Ou seja, vamos trabalhar com o que a gente tem, vamos pensar dessa forma. E foi o que o Robert Hooke fez. Ele tinha esse microscópio, então ele estudou
no caso, pedaços de tecido, nesse caso vegetal, porque a cortiça aqui é um material vegetal, que era utilizado para a confecção de rolhas, e nessa observação de 270 vezes, ele começou, né, do tipo a fazer um detalhamento, e nesse detalhamento ele observou que o tecido era formado por estruturas, compartimentos fechados, porque a gente consegue, inclusive aqui, como eu estou fazendo com vocês, eu dei um zoom aqui, né? A gente consegue observar, então, nesse caso aqui, espaços. Claro, esses espaços aqui é do tecido morto, né? A cortiça morta. Então, aqui é quadradinho, aqui mais arredondado. E o cara, nessa investigação dele, nesse microscópio, começou a pensar, isso aqui é bem pequenininho, né? Isso aqui são compartimentos fechados, pequenos, né? Todos aqui constituindo a estrutura desse material, que seria a cortiça. E aí, compartimentos fechados, ele começou... E aí ele lembrou lá do latim que cella, né? É compartimento fechado, é espaço pequeno, né? E aí, de cella, para nós em português, significa célula. Demos o nome de célula, então, para esses compartimentos fechados, tá? No inglês é cell e por aí vai. Todo é uma unanimidade, né? Entre todas as línguas, todos os conhecimentos, né? Relacionados à área biomédica, de medicina, de saúde, enfim, reconhece que todos os organismos são compostos de células. Então, ele fez essa divulgação no meio científico e houve, a partir daí, uma corrida fazendo as suas pesquisas. Tanto que no século XIX, houve uma unanimidade entre todos eles. Todos os organismos são compostos de células, os organismos vivos são compostos de células, e, além disso, as células podem, inclusive, ser nucleadas. Então, existem células com núcleo e células sem núcleo, né? E aí, obviamente, as características entre esses tipos de células a gente vai trabalhando ao longo da aula, tá? Muito bem. Tendo essa descoberta, com esse microscópio, a gente pode pensar um pouquinho no que temos de avanço até hoje. Então, eu falei ainda agora que vocês utilizam para aula prática a microscopia óptica. Então, vocês vão chegar no laboratório, né? Lá com todos os protocolos de segurança, vai estar o professor lá, vocês vão ter a aulinha prática. Na aulinha prática, temos a lâmina, enfim, o que for, né, o que for de proposta, né, lá da aula prática, para ser observado, ser trabalhado, e vocês vão utilizar muitas vezes o microscópio óptico. Então, eu observo para me fazer uma análise, né, de, sei lá, de uma sedimentação da urina, né, para ver se tem na pesquisa da urina lá, por exemplo, a presença de bactérias. E por aí vai, gente. Eu analiso lâminas de esfregaço de sangue, eu analiso muita coisa no microscópio. Até hoje é muito utilizado, né, para essa finalidade de pesquisa clínica, enfim, tá? E, além disso, a gente também tem a microscopia eletrônica, né? Que aí o poder de resolução é muitíssimo maior do que a gente está vendo aqui, 270 vezes, né? E também da microscopia óptica. A gente precisa de um vasto aparato, né? Normalmente a gente encontra microscópios eletrônicos nas universidades, né? São centros de microscopia eletrônica, e aí a gente tem um maior detalhamento de estruturas que compõem as nossas células, que compõem os nossos organismos. E a gente vai ter, inclusive na unidade 3, né, muitas lâminas, muitas imagens de microscopia eletrônica que trazem um poder de detalhamento das estruturas muito grande, tá? Mas vamos avançando, tá? Lembrem que quando a gente falou aqui, né, de como a vida começou, a gente falou de 3 hipóteses, né? A primeira que era referente, então, ao criacionismo, a segunda, a panspermia, que é a panspermia cósmica, e a terceira, né, que seria defendida lá por Oparin e Haldane em 1920, que trazia, no caso, né, uma teoria, né, referente às condições da atmosfera primitiva. E olhem o tempo disso, 4 bilhões de anos atrás. Gente, é tempo demais, né? Faz muito tempo isso. Então, o período que nós temos, desde 4 bilhões de anos atrás até hoje, trouxe, né, a possibilidade de nós hoje estarmos fora do meio ambiente aquático, né, suportando uma determinada radiação solar e utilizando o oxigênio para as nossas atividades celulares, né? Nós somos seres vivos dependentes de oxigênio, né? Enfim, o oxigênio ele é vital, tanto que a saturação de oxigênio no ambiente clínico, inclusive, ela é um parâmetro, né?
para saber, então, se os tecidos estão supridos, né, de forma adequada de oxigênio, sem nenhum problema de captação desse oxigênio, para ver a importância do oxigênio para nós, então. Mas vamos voltar, então, um pouquinho no tempo e analisar essa questão aqui, então, da atmosfera primitiva há cerca de 4 bilhões de anos atrás. O que a gente pode observar aqui é que existem diversos gases, né? A atmosfera tinha já seus gases naquela época, né? Esses gases todos oriundos, vamos dizer, né, da atividade vulcânica, que era intensa, tá? Atividade vulcânica que era intensa, e dessa atividade vulcânica intensa nós tínhamos, no caso, as moléculas aqui presentes: gás carbônico, amônia, sulfeto de hidrogênio, hidrogênio, vapores de água, tá? A partir do momento que nós tínhamos os vapores de água, obviamente, o Sol aquecendo a superfície da Terra, enfim, foi dando as condições, né, das tempestades, ou seja, a formação de nuvens, para que esses vapores de água se condensassem e, nesse processo de condensação, formassem, então, os lagos, os oceanos da época, tá? Sem vida, né? Ou seja, a condição aqui era somente elementos químicos. Nós tínhamos tempestades, tá? As tempestades, obviamente, elas são caracterizadas por muitas descargas elétricas, e a partir do momento que nós tínhamos essas descargas elétricas, todos esses elementos aqui, né, aqui citados, como amônia, metano, né, o hidrogênio, eles se desagrupavam, vamos dizer assim. As ligações presentes entre os elementos, ao serem quebradas, né, a gente sabe que todo elemento químico, quando ele se separa da sua molécula, ele tende a se rearranjar, tentando estabilizar, né, essa condição de instabilidade, né? Tá instável, eu vou me ligar a algum outro componente que eu tenho afinidade e fico estável de novo. Então foi o que aconteceu, né? Com essa questão aqui das descargas elétricas promovendo essa quebra das ligações, vamos dizer assim, o rearranjo molecular, então, desses elementos proporcionou que nesse, vamos dizer aqui, oceano, nesse lago, né, fossem surgindo moléculas, ó, com a chuva, ó, a setinha que está dizendo aqui que está chovendo, foi, então, sendo produzida, né, com esses rearranjos, moléculas orgânicas simples. Aí a gente vai pensar em molécula orgânica simples. A gente trabalhou na aula passada algumas delas presentes nesse caldo primordial, né? Nesse caldo nutritivo, vamos pensar assim, que são os aminoácidos. Então, os mesmos aminoácidos que formavam as proteínas na aula passada, né? A gente pensa da mesma forma que eles foram surgindo a partir do momento que fomos ter essas condições. Então, de moléculas orgânicas simples, a organização das moléculas simples, ou seja, a polimerização delas foi dando origem a moléculas orgânicas complexas. Essas moléculas orgânicas complexas foram sendo arranjadas, né, ou seja, cercadas por água e algum envoltório, tá? Envoltório que hoje a gente reconhece também como lipoproteico, e aí, no caso, a evolução dessa protocélula, né, um coacervado, foi surgindo, e no caso, foi chamado de célula de RNA ancestral, tá? Então, o nosso material genético da célula que ela é ancestral de todos os seres vivos, no caso aqui era de RNA, tá? Então, nós tínhamos nucleotídeos formando o RNA, e nós tínhamos, no caso, os aminoácidos formando as proteínas, e nesse caso aqui, essa era a nossa composição celular. Era um organismo, né, ancestral, primitivo, com proteínas, como aminoácidos no seu interior, e também um material genético caracterizado por um RNA. Ou seja, a primeira célula não tinha DNA, ela tinha RNA, tá? As células, gente, mesmo primitivas, né, elas já tinham uma capacidade de se replicar. Por que elas tinham essa capacidade de se replicar? Que nem bactéria. Bactéria, ela não tem uma fissão binária de uma bactéria, a gente tem duas. Essa célula acontecia a mesma coisa. Ela ia se dividindo, né? Quando ela duplicava o seu RNA, né, isso era uma capacidade extraordinária para a época, né? O RNA tem uma atividade, digamos, metabólica e também uma possibilidade de autorreplicação, aí a célula acabava se dividindo em duas.
e foi proliferando, proliferando, proliferando. Ou seja, nesse ambiente aquático aqui, a vida era somente no ambiente aquático, existiam muitas, né? Ou seja, muitos seres com essa característica. Bom, isso aqui era a hipótese, tá? Isso era a hipótese lá em 1920, defendido por Oparin e Haldane. A gente tem aqui a mesma condição, tá? Isso aqui era no ambiente. Essa mesma condição foi testada por Miller e Urey, né? Em laboratório. O que eles fizeram? Bom, lá o Oparin e o Haldane disseram que a produção de moléculas orgânicas simples se dava com atividade elétrica na atmosférica, né? Através de alguns compostos aí, tipo como metano, hidrogênio, amônia e vapores d'água. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos ferver, né, no caso aqui, uma fonte de calor, a água, tá? Vamos produzir, então, moléculas de água, enfim, né? Nessa composição desse material aqui, nós tínhamos metano, amônia e hidrogênio, e vamos ver o que acontece aí quando a gente coloca, né, numa condição fechada de laboratório, com faísca, ou seja, né, produzindo aí faísca elétrica, mimetizando aí os relâmpagos, né? Ou seja, que aconteciam naquela atmosfera primitiva, tá? Então, esses gases, quando submetidos a essa condição, né? Ou seja, esse vapor de água aqui, a partir do momento que ele era condensado, mimetizando chuva, né? Como acontecia aqui, ó, eles foram coletados e nessa coleta eles conseguiram observar que desses elementos aqui presentes, nós tínhamos a prova de que essa hipótese defendida, né, ela simplesmente era possível, né, que a origem da vida na Terra, nessa condição aqui pré-biótica, ela era possível e ela foi, então, aqui representada pelo experimento de Miller e Urey, tá? Bom, dessa amostragem aqui, a gente tem os exemplares, como eu disse, né? Os principais de matéria orgânica. Aminoácidos, que a gente conhece, sabe a super importância que tem, e também os ácidos nucleicos, como o RNA, que é o material genético, então, das protocélulas. Muito bem. Então, como a gente estava fazendo o comentário aí, né, do tipo sobre a questão da evolução química, né, das nossas moléculas, né, ou seja, nós tínhamos uma condição atmosférica, essa condição atmosférica ela foi sendo modificada ao passo que nós tínhamos as descargas elétricas, as tempestades, a formação, então, né, de moléculas orgânicas mais simples que foram se organizando até darem origem, nesse caso aí, às células ancestrais, né? Essas hipóteses, elas foram sendo cada vez mais afirmadas a partir do momento que nós tínhamos, então, né, a evolução das descobertas científicas, né? Como propriamente a gente fez o comentário durante a conversa, né? Que foi, inclusive, a descrição do próprio material genético. E essa questão aqui da formação da protocélula, né? Enfim, da célula ancestral de RNA, para não perder a informação de que nós tínhamos um ancestral, que nós temos um ancestral comum, né? E que o material genético, a gente está falando em célula, né? Ele tinha, então, essa característica de RNA. Isso foi, então, né? Primeiramente, a condição de uma hipótese, aqui no caso, afirmada, né, com a replicação, no caso da condição em laboratório, em que nós podemos observar aqui nessa sonda de amostragem, nesse caso aqui, nucleotídeos, peptídeos e também os aminoácidos nessa condição aqui, tá? Isso tudo, né, para chegar nessa, onde a gente parou anteriormente a gravação, né, a segunda gravação, para chegar nessa tela, vamos dizer aqui, tá? Aqui eu tenho uma célula primitiva, tá? Essa célula primitiva, ela está separada, né? Ou seja, melhor dizendo, o meio externo dela e o meio interno está separado por uma bicamada fosfolipídica. Isso é um aspecto comum a todos os seres vivos até hoje, né? Inclusive nós temos essa já informação trabalhada, ou seja, todas as nossas células são compostas de membranas, essas membranas fosfolipídicas, né, associadas com proteínas, e isso a gente conserva desde a época, então, né, ou seja, da formação das primeiras células, tá?
E o que temos aqui também de informação é que nessa célula ancestral, né, primitiva, o material genético era de RNA, né? Então aqui a gente tem, no caso, né, a célula primitiva formada, né, com material genético de RNA. Então, o código genético daquela época, ele não era, digamos, orquestrado por uma molécula de DNA, como a gente tem hoje, né? E sim pelo RNA. Só que esse código genético, ele foi substituído, né? Foi substituído pelo DNA, enfim, que é fita dupla, né? Tem uma justificativa para isso, a molécula de DNA ela é mais estável, né? Quanto à sua estrutura, né? A gente vai ver isso aí daqui a um tempo também, acho que na unidade 5, tá? E que nós temos as características, né, descritas moleculares para a molécula de DNA, né, que inclusive ela traz essa característica de ser mais estável comparada com o RNA, tá? Tanto que a gente pode trazer aqui já uma situação para vocês pensarem. Vocês já ouviram falar que vírus de RNA ele é mais mutagênico que o de DNA? Justamente por isso, tá? As moléculas de DNA elas são mais estáveis porque nós temos fitas duplas, né? Ao qual nós temos um pareamento de bases, né? Adenina com timina, citosina com guanina, né? Então, pontes de hidrogênio associam duas, digamos, fitas e elas ficam ali mais estabilizadas, né? Protegidas, digamos. A do RNA, por ser uma fita simples, né? A troca de nucleotídeos ela é muito mais frequente. Por isso, então, ele sofre muito mais mutações, tá? Por isso que o RNA é mais mutagênico. Nesse caso aqui, a substituição ela foi boa, né? Ela foi benéfica, vamos dizer assim, em relação à continuidade, então, da vida com o código genético, com molécula de DNA, tá? Enfim, é só uma constatação aqui, tá bom? Essa descoberta, né, ela foi, digamos, defendida, né, muito recentemente, tá? Nós temos, então, a figura principal dessa descoberta das células de RNA, do mundo do RNA, né? Por essa característica dele ser autoduplicante e também ter uma atividade metabólica, em 1986, né, que defendeu num trabalho também essa característica, né, do DNA autorreplicante, né, e orquestrando algumas reações metabólicas, né, ou seja, formação de moléculas de RNA, de ácidos nucleicos, melhor dizendo, através de nucleotídeos, né, ele tem essa capacidade enzimática, vamos dizer assim, e isso corrobora mais ainda, então, para essas teorias, né, da evolução dos seres vivos. Bom, mas vamos adiante. Se ninguém tiver alguma pergunta para fazer, eu posso ir adiante. Posso continuar, então? Pode, por mim pode. Maravilha. Pode. Beleza, vamos lá. Muito bem, né? Pensando ainda nessa questão de surgimento de vida na Terra. Tá bom, a gente já tem uma ideia lá. Bom, lá naquela célula primitiva, né? Do tipo, nós tínhamos um envoltório, ok? Esse envoltório é de membrana, era uma bicamada lipídica, melhor dizendo, fosfolipídica, tinha o material genético lá que era o RNA, e depois foi substituído pelo DNA, ok? Mas não tinha núcleo, né? Então era uma célula procariótica. Será que eu estou certo pensar dessa forma? Vocês estão, né? Era uma célula procariótica. Então a célula primitiva, ela era procariótica. E lembrem que no ambiente, tá? No ambiente nós não tínhamos também oxigênio, né? Então se não tinha oxigênio, obviamente esses seres vivos primitivos, eles não tinham capacidade de produzirem oxigênio e muito menos de usarem o oxigênio para as suas reações metabólicas. Então, as condições de vida naquela época era a anaerobiose, ou seja, a produção de energia, ela não tinha a participação do oxigênio, porque ele não existia, né? E também os seres vivos primitivos, né? Eles não produziam o seu próprio alimento, eles precisavam de outros seres para se alimentar, de matéria orgânica para se alimentar, né? Ou seja, para se manterem vivos, né? Então eles eram, nesse caso, heterotróficos, tá? Então, ó, duas condições interessantes. Os primeiros seres, né? Eles eram heterotróficos, comiam outros seres vivos, outras células, né?
matéria orgânica e não utilizavam nem produziam oxigênio. Isso não existia na superfície, melhor dizendo, na atmosfera terrestre. Tá? Muito bem. Só que, como a gente pode observar, né, a gente tem, né, nesse caso, já a ideia de que material genético ele se altera, né? Ele foi, inclusive, determinante, né, para a condição que a gente tem hoje, a alteração genética. Então, esse material genético de RNA, ao longo da evolução química, né, desses seres vivos, ele mudou para a molécula de RNA, de DNA. Ou seja, aquela única molécula de RNA, ela sofreu uma duplicação e ficou associada, né? A substituição ali de algumas bases nitrogenadas deu origem, então, à molécula de DNA, que, como eu disse, foi benéfico, né? E a partir do momento que a gente tem essas mudanças genéticas, algumas condições da célula, elas mudam também, né? Então, aquela capacidade de se alimentar de outros seres vivos, que a gente chamou de, classificou como heterotrofia, né? Eu me alimento de outros seres vivos. Com essas alterações genéticas, alguns começaram a produzir o seu próprio alimento, né? E a partir do momento que ela produz o seu próprio alimento, ela se transforma em autotrófica, tá? Vamos pegar atualmente quem são as nossas células autotróficas presentes ainda, né, na superfície da Terra, ou seja, no planeta Terra. A gente tem as bactérias marinhas, no caso, né, as cianobactérias, melhor dizendo, tá? Os vegetais, eles são autotróficos, só que um produto do seu metabolismo autotrófico, né, uma das modalidades é produzir oxigênio, né? Então, eles fazem a sua autotrofia através de compostos orgânicos, né? Principalmente molécula de orgânica como glicose, por exemplo, e produzem, né, nesse caso, oxigênio, tá? CO2 e oxigênio, que respiram da mesma forma. Então, a gente vai produzir esse oxigênio lá naquela condição primitiva, e esse oxigênio vai tomando conta da atmosfera, né? Ele vai tomando conta da atmosfera, vai, então, subindo, 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 tomando conta de tudo, fazendo, então, no caso, a vizinhança ali com o metano, com o gás carbônico, enfim, com os demais, né? Enfim, vai, então, fazendo a vizinhança. Vai se tornando cada vez mais numeroso, né? Ou seja, esse gás oxigênio. A partir do momento que ele vai subindo para os estratos mais elevados dessa atmosfera, né? Ele obviamente vai encontrar um fator que para nós é nocivo, né? Para a nossa vida na Terra, que é a radiação ultravioleta, né? E essa própria radiação ultravioleta vai fazer com que esse oxigênio, naquele momento, né, que a gente viu lá no início, né, de se dissociar, de ser quebrado e procurar novamente se arranjar para formar a sua estabilidade, deu origem ao que a gente conhece hoje como gás ozônio, né? Ou seja, o O2 nessas quebras, no rearranjo se transformou em O3, né? Que é o gás ozônio, ou seja, a camada de ozônio. Quando a gente tem a camada de ozônio mais densa, né, na superfície, revestindo a atmosfera terrestre, ela funciona como um filtro. E esse filtro a gente conhece como camada de ozônio, né? Esse filtro que não deixa essa radiação ultravioleta chegar, né, hoje para nós, na nossa condição de vida fora da água, né? Ou seja, a gente conseguiu então sobreviver, a gente consegue sobreviver longe da água também por essa condição, né? Porque nós temos uma proteção que é representativa aí pela camada de ozônio, que filtra os raios ultravioleta e não nos danifica, né? Mesmo assim, o que acontece, né? A exposição ao sol, né? Ela nos traz já conhecidamente alguns malefícios, né? Por exemplo, a indicação para exposição solar é utilizar filtro solar, né? Então passa um pouco de radiação, né? Teve também a questão tão debatida desde os anos 80 como a destruição da camada de ozônio, principalmente pela emissão de gases CFC, enfim, naquela época, né? Enfim, a gente tem essa a preocupação, vamos dizer assim, né? Que a partir do momento que ocorre um buraco na camada de ozônio, a radiação ela entra com mais violência, porque não tem um filtro, e ela, ou seja, né,
repercutir a condição de vida na Terra, ou seja, no ambiente terrestre, tá? Enfim. Bom, mas voltando para aquela época, essa foi a condição, né? A condição para quê? Para que esses organismos, né, conseguissem, inclusive, né, os organismos pluricelulares, saíssem do ambiente aquático e dominassem, no caso, a superfície da Terra, né, ou seja, a terra firme, porque, obviamente, nós tínhamos o filtro lá da camada de ozônio, tá? Então, nós temos essa condição. A saída, né, desses organismos mais evoluídos para dominar, vamos dizer, a superfície da Terra, tá? Ainda falando dos organismos que sofreram, né, modificações genéticas, né, então, como eu disse lá, nós tínhamos organismos que eram heterotróficos, adquiriram a capacidade de autotrofia, e nesse caso colocar para a atmosfera um produto que é o oxigênio, que hoje para nós é vital, né? E obviamente ali foram surgindo indivíduos, né, que da condição anaeróbica de vida conseguiram utilizar esse oxigênio e a condição agora virou aeróbica, que é a nossa condição, né? Ou seja, as nossas células dependem, né, de compostos orgânicos, né, que a gente vai estudar isso bem lá em bioquímica, e desses compostos orgânicos, as suas reações oxidativas culminam na formação de energia, né? A energia que ela é representada por uma molécula, que é o trifosfato de adenosina, o que a gente chama de ATP, né? O adenosina trifosfato também pode ser chamado, tá? Então, o ATP é o resultado dessas reações, né? Que as moléculas orgânicas, principalmente a glicose, né? Ela sofre ao longo de extensas cadeias de reações até formar, então, culminar, no caso, com o ATP, e a participação do oxigênio ela é muito importante para nós, principalmente os pluricelulares, tá? Bom, nesse contexto, né, esses indivíduos, melhor dizendo, esses seres que utilizavam, no caso, o oxigênio, foram chamados de aeróbicos, né? Mas coexistiam com eles os anaeróbicos da mesma forma, em determinada condição lá de baixa oxigenação. Isso, inclusive, é atualmente, né, do tipo, ainda persistem, né, algumas condições de anaerobiose para a produção de bactérias em laboratório, por exemplo. Então, existem alguns seres que trabalham, né, o seu metabolismo na ausência de oxigênio, ou então numa condição baixa de oxigênio, né, como algumas bactérias do gênero Clostridium, né, que tem essa característica. Mas, enfim. Muito bem. Duas questões aqui, né, elas são importantes. Toda essa introdução que foi feita, ela vai corroborar para a gente entender a origem, tanto das mitocôndrias, quanto dos cloroplastos também, né, também são organelas aí importantes. Os vegetais, né, mas para nós, em específico, as mitocôndrias. Vamos dar um zoom aqui. Lembrando que essas células, todas elas eram, né, no caso, procarióticas, né, elas não tinham um sistema de endomembranas. O sistema de endomembranas e a formação de um núcleo a gente observa bem aqui, tá? E aí, no caso da teoria que a gente chama de endossimbiose, tá? Vamos pegar aqui a etimologia dessa palavra. Endo, fica claro que a gente está falando de invaginação, o sentido é para dentro, tá? E simbiose é uma relação ecológica, uma relação ecológica em que os indivíduos envolvidos mutuamente se beneficiam, né? Eles têm um beneficiamento quando se associam, tá? Então, vamos pegar aqui o endo, né? A teoria da endossimbiose defende, né, primeiramente, né, que nós temos uma invaginação de membrana plasmática, em que uma célula procarionte, ou procariótica, tá? Que não tem núcleo, aqui está o nosso DNA, né? Aqui, a única organela que está presente aqui na procariótica em comum, ela aparece aqui também na eucariótica, que são os ribossomos, né? Ela vai sofrendo invaginações de membrana, aqui representado pelo mesossoma, ou seja, a superfície da célula vai adentrando, por isso endo, até a formação de redes, de canais, de estruturas internas nessa célula, e que nós hoje conhecemos como sistemas de endomembranas, como os organoides ou organelas, sendo que uma das principais
é o núcleo, tá? Então, o núcleo, nesse caso aqui, ele caracteriza as células eucariontes e é uma estrutura de extrema importância tanto para a identificação dessas células eucarióticas, como para questões mais funcionais, como proteger o material nuclear que está lá dentro, que é, ou seja, né, o nosso DNA, o nosso RNA também, ou seja, que é transcrito da molécula de DNA para, então, as funções celulares, tá? Assim como, bem como outras, né, organelas, como aqui está representado, o retículo endoplasmático, a gente tem lisossomo, tem complexo golgiense, tudo isso formando, então, um sistema de endomembranas, que é o que caracteriza as células eucariontes, tá? Então, ó, essa é a célula eucarionte aqui representada, e aqui a procarionte. É ancestral? É, mas ela conserva essa característica até hoje, ou seja, ela não tem um sistema de compartimentos internos formados por um sistema de endomembranas, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem a origem, tá, das mitocôndrias, né? Que é uma outra questão também defendida pela Lynn Margulis, né? A Lynn Margulis que defendeu aqui, no caso, lá no início dos anos 80, tá? Que as mitocôndrias, elas são originadas, né? Ou seja, das bactérias, né? Essas mesmas bactérias que foram seres, né? Que adquiriram uma capacidade de utilizarem, no caso aí, o oxigênio, né? Lá no ambiente, elas eram procariontes, mas como eu disse, nós tivemos uma associação. Então, essa célula primitiva que era anaeróbica, tá? Ela, em algum momento, ela era anaeróbica e era também heterotrófica, né? Ela vai fagocitar essa célula, essa bactéria primitiva, né, que era aeróbica, e aí, a partir do momento que elas estabelecem uma relação que ela é benéfica, né, o que seria o benefício? A célula aqui que é maior, né, essa célula eucariótica aqui, no caso, que ela é maior, né, ela vai prover a bactéria internamente com proteção, abrigo, né, e também nutrientes. E ao passo que a nossa célula procariótica, eucariótica, melhor dizendo, que ela é anaeróbia, ela passa uma condição de aerobiose, né, ou seja, utilização de oxigênio, porque ela tem aqui a bactéria, né, que ela, no caso aqui, era aeróbica e ela produz mais energia, ou seja, moléculas de energia. Então, a gente tem essa troca. Tu me dá, no caso, abrigo e nutriente, e eu vou utilizar esse nutriente que tu tem e vou te dar energia, né? E nessa condição, no caso, foi estabelecida essa relação benéfica entre as duas células, né? Uma anaeróbica e outra aeróbica, e aí teve origem, então, as mitocôndrias. Da mesma forma, a gente teve nesse período de evolução, né, do tipo, o surgimento dos cloroplastos lá para os vegetais, né, mas aí a condição, no caso, né, é um pouquinho diferente, né, a gente tem, no caso, a bactéria, no caso, autotrófica, né, ou seja, aquela que produzia oxigênio, que foi originando, então, os cloroplastos. Mas nas células vegetais a gente tem mitocôndria também, tá? Então foi só um aspecto de diferenciar aqui. Mas o que corrobora para nós aqui acreditarmos que nós temos essas bactérias, né, primitivas, aeróbias, como origem, né, no caso de uma associação, né, de uma endossimbiose, e hoje a gente tem aqui as mitocôndrias. Um motivo, tá? As mitocôndrias, elas têm duas membranas, tá? E essa disposição das membranas, ela vai ser importante para a gente explicar algumas questões lá da bioquímica, tá? Quando a gente começar a falar sobre elas. Então, a gente tem uma membrana externa, que ela tem origem nos fagócitos, né? Ou seja, nos fagócitos nós temos, então, essa característica aqui, né? Ou seja, a célula propriamente faz a fagocitose da nossa bactéria, e uma membrana interna, né? Que está aqui delimitada, essa região mais escura, né? A gente chama de membrana interna, que ela é de origem bacteriana, aquela arranjada em dobras, né? Ou seja, que são essas invaginações, que a gente chama, então, de cristas mitocondriais. E ela é muito parecida com as membranas das bactérias atuais. Então, daí, então, corrobora-se, né? Ou seja, a teoria da Lynn Margulis, né? Sobre essa teoria, né? Da origem das mitocôndrias, tá? E que foi super importante, inclusive, né? Para o sucesso, né? Metabólico, vamos dizer assim, dos seres pluricelulares.
utilizar mais energia, dá, ou seja, mais condições para que o organismo cresça, né? Enfim. E vamos acabar agora, ou seja, já passou um pouquinho, né? Vamos acabar com a nossa exposição, né? Uma outra questão também que eu gostaria de chamar lá em relação às mitocôndrias, né? Eu posso puxar aqui. Se a gente for observar aqui em comparação, né? Então a gente foi vendo que ao longo do período evolutivo dos seres vivos, né? Foram surgindo células eucariontes através de células procariontes, mas essas se mantiveram, né? Ou seja, como característica de ser vivo, né? Que a gente tem aí no caso o reino das bactérias. E as eucariontes as demais, né? Temos células unicelulares eucariontes? Temos, né? Por exemplo, que a gente pode dar aqui é uma levedura, né? A levedura, que pode ser uma Candida albicans, por exemplo, né? Uma Candida brucei, né? Mas vamos pegar então a Candida albicans. Candida albicans, que é uma levedura, ou seja, pertence ao reino fungi e que causa aí, no caso, patologias, né? Como a candidíase, por exemplo, tá? Enfim, é uma célula, é um ser unicelular, porém tem uma estrutura de célula eucariótica. Ou seja, aqui a gente tem uma célula eucariótica. Então, as diferenças entre essas células, elas são bem acentuadas, né? Célula eucariótica e célula procariótica. Eu não observo aqui um sistema de endomembranas, como a gente observa aqui nas células eucariontes, né, eucarióticas. E aqui na célula procariótica, a única em comum que são observadas são os ribossomos, né? Então, aqui na eucariótica eu tenho um núcleo, como a gente já falou, né? O núcleo que abriga o material genético, aqui ele está no formato de cromatina, né? Mas a diferença entre o material genético da célula eucariótica e procariótica é que aqui a gente tem um material genético circular na célula procariótica e aqui ele é linear na célula eucariótica, né? Representado pelos cromossomos quando a gente está nas fases mais avançadas, vamos dizer, da divisão celular, como a metáfase, né? Fora o núcleo, então, a gente tem as organelas, o sistema de endomembranas, como a gente pode observar, né? Os lisossomos para digestão intracelular, o complexo de Golgi, ou Golgiense, para o metabolismo das proteínas, né? Do retículo liso, para o metabolismo dos lipídios, a síntese de proteínas para o retículo rugoso, da mesma forma que os ribossomos, né? E aqui a questão das organelas não membranosas, como os centríolos, né, que a gente vai também abordar na unidade 3. Enfim, essa é uma diferença bem interessante para a gente puxar aqui, né, de célula eucarionte para célula procarionte, tá? Com a questão das mitocôndrias, como eu tinha comentado ali, né, a sua ancestralidade bacteriana, ela pode ser corroborada, né, como a gente compara aqui a estrutura da célula procarionte. Em que a gente observa aqui, inclusive, um plasmídio, ou seja, um fragmento de DNA circular, né, que não é presente aqui na célula eucariótica, e o próprio DNA circular, ou seja, as próprias mitocôndrias, os cloroplastos, têm o seu próprio material genético, né? Então, eles têm um DNA, vamos dizer, mitocondrial, né? Que, inclusive, é objeto de investigação para algumas doenças genéticas de origem materna, né? Então, a gente sabe que as mitocôndrias são passadas das mães para os filhos, independentemente se é do sexo masculino ou feminino, e se tem alguma condição genética, inclusive, né, ancestral, aí, como alguma doença, pode ser investigado o DNA mitocondrial, né? E essa diferença aqui entre as células procarióticas e eucarióticas, elas são interessantes da gente observar também os seus envoltórios, né? O único envoltório que a gente observa aqui na eucariótica é, nesse caso, a membrana, né? Ao passo que bactéria tem uma parede celular, né? E essa parede celular bacteriana, obviamente, ela é ausente na célula eucariótica, principalmente nas nossas, né? E além da parede celular, a gente pode observar também uma cápsula. Essa cápsula que ela é constituída de de um carboidrato, né? Ou seja, de um polissacarídeo, e que, inclusive, essas duas estruturas elas são alvo de muitos antibióticos hoje conhecidos, né? Então, eu entendo por que numa infecção, numa condição, né, ou seja, de infecção bacteriana, eu preciso utilizar um antibiótico, né? Porque o antibiótico, ele é da classe dos medicamentos, né? Ele é específico para
eliminação dessas infecções, ou melhor dizendo, das bactérias que estão provocando uma condição, né, de infecção, que seja do trato urinário, que seja uma meningite, que seja uma endocardite, enfim, que seja uma tuberculose. Eu tenho grupos, né, do tipo de medicamentos da área dos antibióticos que são específicos para algumas estruturas, tá? Um exemplo que a gente pode trazer aqui, que é o que começou tudo, né, na história aí da farmacologia dos antimicrobianos, é a penicilina, né? Então, a penicilina, ela vai agir especificamente contra a parede. A formação da parede celular bacteriana, ela é destruída, né? Ou seja, a bactéria perde a sua estrutura, ela acaba morrendo por isso, tá? Enfim. E outras questões também relacionadas a estruturas, né, do tipo das bactérias, quanto à ação dos antimicrobianos, a gente pode citar outros exemplos, né? Deixa eu pensar, streptomicina, tá? Streptomicina, também relacionada aqui com a síntese de proteínas. A azitromicina, que é tão comum também, né? A azitromicina, ela vai agir atrapalhando a síntese de proteínas das células procarióticas, né? Aí, no caso, cloranfenicol, tetraciclina, né? Também que é bem comum da gente falar a respeito, né? Então, nós temos essas ações contra, no caso aqui, a síntese de proteínas, e justamente é mais específico para as células procarióticas, porque os ribossomos, né, presentes nas células procarióticas, eles diferem dos presentes nas células eucarióticas. Os nossos ribossomos são maiores, né, eles têm subunidades maiores, eles são maiores, né, ou seja, no índice de sedimentação, né, ao passo que, no caso aqui, as células procarióticas têm os seus ribossomos menores. Então, o campo de ação desses antibióticos, ele é mais específico, enfim, aí para as células. E essa diferença, ela é interessante também do ponto de vista não somente de aplicação, né, nesse caso aí, clínica, né, mas também para investigação laboratorial. Então, nas estruturas, né, por exemplo, se eu tenho uma amostra de urina, né, tenho uma amostra de qualquer, vamos pensar qualquer secreção corporal, né, que eu preciso fazer uma identificação, né, de bactérias ali presentes, né, então eu vou minimamente utilizar uma técnica de coloração, de Gram, né, para saber se a minha bactéria é Gram positiva ou do espectro do Gram negativo, né, dependendo. Eu consigo diferenciar das células humanas ali presentes também naquela amostra quem é bactéria e ainda por cima identificar quem é a Gram positiva e a Gram negativa e partir para outros testes laboratoriais para poder identificar espécies e aí determinar, por exemplo, também, né, numa cultura de bactérias, uma resistência ou não a antimicrobianos, né, com testes aí tipo de resistência e suscetibilidade. Tá? Então, só corroborando aí para vocês, né, que esse aspecto evolutivo das células, ele trouxe essas condições para que nós aplicássemos no nosso dia a dia, né, profissional aí, enfim, né, do tipo de reconhecer que existem esses seres procariontes e eucariontes e que alguns eucariontes, né, temos aí no caso essas diferenças, atividade de antimicrobianos, atividade laboratorial, o reconhecimento de algumas espécies procariontes causadoras de algumas doenças, né, como eu dei o exemplo aí, no caso, Mycobacterium tuberculosis, Propionobacterium acne, né, que é aquela bactéria que vai entupir o nosso folículo piloso e causar a condição da acne. Existem, inclusive, antibióticos, né, para tratamento de acne, enfim, né, que são hoje bastante utilizados, né. Streptococcus mutans, né, presente também lá na nossa cavidade oral, que a partir do seu biofilme, né, ou seja, aí a formação, então, né, desse biofilme, a gente vai ter, então, a colonização dessas bactérias, né, ou seja, numa população que pode causar cárie, outras condições também, né, ou seja, doenças gengivais, por exemplo. Então, é importante a gente reconhecer essa condição, certo? Gente, temos 2 minutos. Aí a gente passa para os objetivos, né? Então, se nós tínhamos lá no caso, né, o primeiro objetivo, que era conhecer, né, as teorias evolutivas sobre o surgimento de organismos celulares, né? Então, se a gente, agora no final da aula, se a gente é capaz
de conhecer essas teorias, né? Então, se vocês lembrarem, sim, a gente tem condições, porque na aula foi trabalhado nesse caso, né, o criacionismo, né, que foi uma hipótese e a gente falou bem pouco a respeito, né, a panspermia, e que a gente falou mais foi sobre, né, no caso, as condições, no caso, atmosféricas, que a gente viu lá na hipótese de Oparinho-Haldane, tá? Então, foi o que foi surgindo a partir dessa hipótese, a confirmação, então, em laboratório com os experimentos de laboratório, né? Que a gente pôde observar, então, que o Miller e o Urey condicionaram, né, a formação de moléculas orgânicas, né, como aí os aminoácidos para a formação das proteínas, os nucleotídeos para a formação do RNA, né? Essa teoria do mundo do RNA corroborada, então, aí no caso pela inicialmente, né, nos anos 80, pelo Walter Gilbert, né, ou seja, o RNA tem uma capacidade de autoduplicação, né, ele faz uma atividade também metabólica, né, enfim, com a síntese de ácidos nucleicos, né. Nessa autoduplicação foram sendo originadas também outras células, né, e obviamente vamos fechar então com a teoria da endossimbiose, que foi defendida aí pela Lynn Margulis, tá? E aí, no caso, no final agora, né, o surgimento das células procarióticas e eucarióticas, em que a gente pode ver algumas diferenças.